saí da casa dos meus pais, não tinha gasto quase nenhum, começamos a pagar aluguel, nossos gastos aumentaram uns 500%, ainda mais fora as mobílias que a gente teve que comprar. E aí eu fui e tive uma sacada, eu e Letícia. Nisso ela atendia ainda. Falei, a sua consulta tem que parar. Foi com frio na barriga, com cookie na mão, que a gente pensou, tem que acabar. Com o que o Érico ensina ali na fórmula, fazendo a fórmula passo a passo, sem querer adivinhar, dar uma desperta. E aí voltou 102 mil. Opa, aqui é o Érico e esse é o podcast Faixa Marrom, uma conversa com alunos e alunas da fórmula de lançamento, hoje com alunos e alunas ao mesmo tempo, da fórmula de lançamento que fizeram R$100 mil em 7 dias, o famigerado 6 em 7. Esse podcast Faixa Marrom, essa edição especial que está acontecendo agora, está acontecendo antes do evento que eu vou fazer na semana que vem, que chama Jornada 6 em 7, que é um evento 100% online, 100% gratuito, de segunda a quinta, dia 2 de agosto até quinta, dia 5 de agosto, das 7 às 10 da noite, onde eu ensino os passos que pessoas comuns, eu dou uma introdução aos primeiros passos que pessoas comuns como essa que eu vou entrevistar hoje fizeram para chegar ao seu famigerado 6 em 7. É 100% online, 100% gratuito. Durante o evento vai ter uma comunidade secreta no Facebook para minha equipe responder as suas perguntas e para os participantes também, de alguma forma ou de outra, interagirem e fazerem dessa jornada 6 em 7, esse evento, um evento de aprendizado também, tá joia? E lembrando que para quem já me conhece sabe o que eu faço, esse evento precede, vem antes das inscrições para a próxima turma da Fórmula de Lançamento, que é o meu curso mais completão. Se você estiver interessado, segunda seguinte, né, dia 9, a jornada 6 em 7, às 5 horas da manhã começam as inscrições. De repente eu acho que vou ficar, dessa vez vai ser só segunda ou terça. Feitos meus recados comerciais, hoje eu tô aqui com o Renan e com a Letícia. Tudo bom, Renan? Tudo bom, Letícia? Tudo ótimo. Ótimo. Inacreditável estar aqui, Érico. Meu coração tá na boca. Eu não sabia que eu ia ficar assim. O Renan que tava nervoso, tava até com dor de barriga de madrugada, e eu tô aqui com o coração na boca. Nossa, que legal. E é interessante chegar aqui é um ápice, né, do 6 em 7. Vocês chegaram ao 6 em 7, isso é R$100 mil em 7 dias. E em que nicho vocês fizeram o primeiro 6 em 7 de vocês? De emagrecimento. Emagrecimento. E quem foi que me conheceu primeiro? Foi você, Renan, ou foi você, Letícia? Foi eu. Ele. Foi eu. Vocês são até meio parecidos, não tá achando, não? Você parece mais com ele do que com o seu próprio irmão. Olha a cara dele, olha a sua carinha. Talvez eu seja ele amanhã. Mas vem cá, como é que foi, Renan? Rapaz, eu te conheci, acho, de uma forma muito inusitada. Foi, assim, uma pessoa conhecida minha, ela postava sobre as coisas que você fala no sentido de deboche. Ela postava lá... Eu conhecia tipo pouco, tá? Não era amigo, caricatura, não. assim? Não, ele postava, assim, de repente, uma foto até no banheiro, sentado num vaso, assim, pensando, falando, tô tendo brainstorming, quando eu vou fazer meu 6 em 7. Eu falei, que é isso? Eu não sabia que era a palavra 6 em 7. Aí eu fui descendo no perfil dele no Facebook, aí direto, assim, um monte de bobeira que ele comentava a respeito disso e um monte de gente comentando, rindo, não sei como é que eles acreditam nesse negócio e tal. Aí eu fiquei curioso, falei, vou ver quem que é esse Érico Rocha, né? Que eles estão falando aí. Aí quando eu fui no seu Instagram, eu fui nos seus conteúdos, teve uma foto que me chamou muita atenção, que era que tinha, acho que 700 e poucas pessoas num palco que tinha feito 6 em 7. Aí eu pensei, gente, no século que a gente vive hoje, nem tem como uma pessoa pegar 700 atores, pessoas fingindo ter feito um 6 em 7 e botar num palco. Isso não tem como ser mentira. Por mais que pareça bom demais para ser verdade, e acho que para a grande maioria das pessoas como eu, ganhava um salário mínimo, eu pensei, não tem como, isso tem... Eu fiquei um investigador, comecei a consumir seus conteúdos, eu acho que eu zerei seus conteúdos até o momento. Participamos dos eventos gratuitos. Participamos de todos os eventos gratuitos. Eu peguei aquele podcast Faixa Preta com o Gui, com o Thiago. Eu zerei todos. Até fiquei esperando a segunda edição. Esse menino ia pra academia só ouvindo o Érico Rocha. Carro ouvindo o Érico Rocha. Eu já não tava aguentando mais. Até que eu ouvi um podcast também parecido. Acho que eu não lembro, eu não vou saber ao certo. Acho que
um policial que ele meio que tava querendo te espionar, falou, esse cara tá fazendo alguma coisa errada, e de repente virou um aluno seu e é faixa preta, algo assim. O Granville, Então, eu falei, não tem como. Então, eu tinha tomado um princípio, é verdade, é real. E aí eu comecei a partir pro princípio, se tem gente fazendo, eu posso fazer. Por que eu não posso fazer? Eu poderia ser um incrédulo ou só acreditar, mas eu não quero só acreditar, não, eu quero fazer. Já que tem como, eu quero fazer. E foi numa situação muito bacana que aconteceu isso, porque a gente estava com um filho pequeno, um pouquinho Bacana, antes. entre aspas, né? A Letícia estava grávida e ela já atendia em consultório, mas ela tinha, assim, alguns pacientes, não era muito, tinha alguns pacientes e tinha resultados incríveis. Mas aí, quando ela engravidou, ela teve um descolamento de placenta, ela precisou ficar em total repouso. E aí ela perdeu os pacientes dela, ela parou de atender. Quando ela retornou, ela começou a mandar mensagem para as antigas pacientes dela e ninguém respondeu ela. E ela via pacientes dela postando foto de prato de comida e marcando outros nutricionistas. A gente morava no interior, tá, Érico? Cidade de 7.000 habitantes, muito pequenininho. São José de Ubá, interior do Rio de Janeiro. Muito pequenininho, próximo a Itaperuna. A gente sempre Vocês fala são do Itaperuna. Rio de Janeiro, então? Sim, a gente mora 3 meses em Vila Velha. A gente mudou para cá Santo. atrás de network, atrás de crescer mais o negócio. A nossa vida mudou totalmente. Eu fico, toda vez que eu entrevisto alguém, ou depois agora que eu entrevisto gente de todo o Brasil. E quando a pessoa começa a falar, eu tenho um joguinho interno meu, coisa minha. Eu fico tentando adivinhar o sotaque de onde ela vem antes dela me falar. E às vezes eu acerto, às vezes eu erro. Eu jurava por Deus que vocês eram mineiros. Parecia. Mas Mas é porque muito próximo. colado. A gente tem uma mistura. É muito. Cara. O sotaque da nossa cidade é mineiro. Os mineiros puxam muito, não sei o quê. Só que a gente é um pouco mais sutil, mas é misturado. Eu ia chutar totalmente, ia perder. Se eu tivesse apostado, perdia. Rio de Janeiro, de jeito nenhum, entendeu? Rio de Janeiro, eu esperava uma coisa. Aí, porra, caramba, tudo bom? Conheci o Érico. Tinha um malandro meu, amigo meu. Desse Os jeito. caras iam botar um palavrão no meio. O carioca tá tinha um filho da puta, amigo meu. Brincadeiras à parte. Mas assim, é engraçado, né? Mas então, sabe o que é interessante? Tinha uns caras que na época faziam uns memes, mas eles eram bons de meme. Eu acho que devia ser. Você lembra de qual que era o site? Era no site dele que ele postava ou ele tinha um Não, era no perfil. Era no perfil dele mesmo. Porque eu esqueci, cara. dele. Eu já quis contratar esses caras. Eles já quis contratar esses caras por muitas vezes. Porque eles eram muito criativos e eram humorísticos. E aí, quando eu ia contratar eles, eu falei assim, melhor não, deixa eles fazer o trabalho que eles estão atraindo mais gente pra mim. Assim, Exatamente. é engraçado que uma pessoa pensa que, na verdade, é um problema. Na verdade, vocês não estariam aqui se não fosse seu amigo, esse jeito mais humorístico dele. Bom, enfim, chegou uma hora que descolou a placenta, você perdeu os seus clientes, elas foram consultar com outros nutricionistas. E aí, a partir daí, como é que foi esse processo? Aí, Érico, eu lembro direitinho da cena. Eu ganhava um salário mínimo. Literalmente? Literalmente. Eu era concursado da prefeitura da minha cidade como motorista. Olha, cara, você tava tudo de ruim, hein, cara? Não sei, se eu soubesse disso, eu te dava um bloco. Concursado? Que negócio é esse, rapaz? Tô brincando, brincadeira. Mas você era concursado da prefeitura de quê? Como motorista. Até janeiro desse ano eu era concursado, tá? Formado em engenharia civil. E formei no final de 2019 como engenheiro civil. Que louca a vida. A gente tinha uma época que a gente acreditava... Ontem eu entrevistei um aluno da Fórmula, não sei se você chegou a ver a entrevista ou não. O cara, se não me engano, ele era de Minas. Não era? Não sei. Enfim, o Rio de Janeiro também. Mas enfim, ele falava que, cara, essa educação é mentira. Ele falou a mentira. Não tô falando que não, tá? Às vezes é verdade. Mas, porque a gente imagina que vai pra escola,
que vai ganhar o diploma e a vida vai estar certa, e chega uma pessoa que é concursado, que é motorista, e que não tem nada de errado em ser motorista, mas você não precisa de ser engenheiro para ser, né? Tipo, você não precisa estudar tanto assim, necessariamente. Interessante. Mas vamos lá. Ele queria me tornar uma concursada também. Ele queria que eu fizesse o concurso de uma cidade próxima lá, porque o salário base de nutricionista é 2.000 e pouco. Lá tava 4.000. Então ele falou, nossa, é a nossa oportunidade. Você faz esse concurso, você vai ganhar 4.000. Chegou a fazer concurso pra polícia. O que você fez? Pra polícia, pra bombeiro. Um monte de concurso, que aí era no máximo 5.000. Se a minha mãe conhecesse você, ela ia falar que você é o filho perfeito. Eu sou ovelha negra e naquela época você era o filho que ela queria. Ela não queria me ter, ela queria ter você. Não só se concursava-se, mas ele concursava os outros também. Ela era uma evangelista do concurso. Ele brigava, Érico. Ele brigava muito e eu falava assim, meus pais são comerciantes. Nunca trabalharam pra ninguém. E eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu não vou trabalhar pra ninguém. Eu vou ter o meu próprio negócio. Nem que eu tenha que tomar conta do quiosque dos meus pais. Eles têm um quiosque. Nem que eu tenha que ir pra lá ser dona do quiosque. Eu não vou fazer concurso. Minha mãe também ficava. Vai fazer concurso porque é uma segurança que não sei o quê. E eu ficava, gente, eu não vejo nada seguro nisso. E aí eu consegui tirar isso da cabeça dele. E foi na mesma época, mais ou menos, que ele te conheceu. Que massa. Como é que você tirou? Como é que você acha que você tirou ele da cabeça dele? Me dá um toque aí, porque eu fico tentando tirar da cabeça de todo mundo, Ela me deu um livro. Cara. Tudo começou quando eu li um Poder do Subconsciente. Nossa, você leu O Poder do Subconsciente? Sim. E por que aquele livro, cara, me ajuda? Porque eu tô numa saga de acabar com os... Não acabar não, né? A gente precisa de algumas pessoas lá fazendo a parada, mas nem todo mundo precisa fazer, como é hoje, né? O que esse livro te fez? Me ajuda. Érico, esse livro me despertou totalmente para uma nova pessoa. Os conhecimentos, as crenças minhas de que a gente pode tudo que a gente é capaz de imaginar, do que a gente atrair as coisas que a gente... Por exemplo, se eu pegar o meu livro aqui, em janeiro desse ano, eu escrevi minhas metas para 2021. Uma delas era fazer o 6 em 7 e estar no podcast com o Érico Rocha. Tá escrito na minha meta. E eu tava muito longe disso. Sério? Tá escrito na minha meta. Seu nome lá, ó. Meu livro não tá aqui. Mas não tem problema. Ai, você escreveu. Escrevi. E a minha realidade na época não era de quem tinha feito algo perto disso. Não, era uma meta totalmente distante. Eu ganhava um salário mínimo. Entendeu? Então, eu jamais faria uma meta para mim desse tipo, por exemplo, se eu não tivesse me despertado para acreditar que eu sou capaz de coisas muito maiores do que antes eu acreditaria. Entendeu? Eu tenho certeza que a gente vai estar junto um dia ainda num mastermind seu, num Platinum, eu não tenho a menor dúvida. Eu vejo isso. Eu fazia mastermind com você, Érico, em pensamento, com você. Eu tentava imaginar como que vocês se comportariam em determinada situação de um lançamento meu que deu ruim, por exemplo. Então, assim, eu comecei a conhecer o subconsciente de uma forma que eu jamais saberia explicar rápido assim para uma pessoa. Acho que foi sobrenatural. O meu primeiro encontro foi com esse livro. Depois teve Quem Pensa Enriquece, Segredo da Mente Milionária, livros assim que me ajudaram a me despertar para minha mente que era totalmente fechada. Entendeu? Meu pai foi jogador de futebol, eu fui jogador de futebol até 22 anos. Sério? Você jogava em qual posição? Meio campo. Cheguei a profissionalizar no Vasco, joguei no Madureira, nos clubes menores. Meu pai jogou no Vasco. Meu pai era concursado como motorista. Eu fui concursado como motorista. Eu comecei a perceber que a fruta ela não cai longe do pé. Eu comecei a perceber que fazia total sentido. A minha vida estava seguindo um padrão daquilo que eu acreditava. Eu via nos meus pais, eu via nas pessoas ao meu redor e eu reproduzia. Eu quebrei esse ciclo, eu quebrei essa forma de pensar, essa forma de acreditar. Falei, não, agora, a partir de agora, eu vou construir o que eu quero para a minha vida. Teve um momento que eu falei, agora eu vou construir. E essa transição casou exatamente com conhecer você, a fórmula de lançamento. Casou. Aí você parou na parte que eu tava... Você ia contar de odonto.
que ela estava sentada, eu lembro da posição, a gente sentado no sofá, ela chorando, que as pacientes dela estavam marcando outro nutricionista, e ela falou, não quero mais ser nutricionista, não quero mais, eu não vou ser nutricionista, eu vou fazer odonto, começou a olhar aquelas... Cismei que eu ia fazer harmonização facial. Harmonização facial, aí falou, eu vou fazer odonto, vou fazer outra coisa, e a gente, assim, com um filho pequeno, ganhando um salário mínimo, e eu sabia, eu via a Letícia falar com pessoas, como a cidade é pequena, quando as pessoas viam ela, falava de nutrição. Érico, qualquer pergunta que as pessoas faziam a ela relacionada à nutrição, ela nunca precisou pesquisar, ela sabia na ponta da língua, ela falava muito bem. E os resultados das alunas delas, as mensagens que ela recebia de gratidão, eu falava, cara, isso não pode ficar dentro de um consultório, isso não pode ficar só para você. Você é muito bom no que você faz. Mas eu não sabia do marketing digital, não sabia nada. Eu não sabia nada de internet, de marketing, nada. Mas me cobrava fazer story, por exemplo, às vezes. Não, isso depois que eu conheci o Érico, os conteúdos dele, eu te cobrei muita coisa na disciplina. Mas antes eu não sabia nada, eu só sabia que ela não podia ficar no offline. Ela não podia ficar entre quatro paredes ali dentro do consultório com uma pessoa no 1 a 1. Isso eu falava para ela. E quando a gente estava naquela situação, que ela estava ali, pensando em fazer odonto, outra faculdade, e aí eu já escutava seus podcasts, eu ouvi você falando uma vez também sobre as pessoas acharem que geralmente problemas estão nela, mas quando na verdade não estão nela. Entendeu? Eu sou engenheiro, não tenho emprego, então vou fazer uma pós. Eu fiz uma pós, não tive emprego, vou fazer um mestrado. As pessoas acham que o problema são elas, quando na verdade é que elas não sabem se vender, elas não sabem se entregar, entendeu? Fazer o produto delas estarem ali na vitrine para as pessoas de uma forma mais elaborada, mais embrulhada de uma melhor forma que as pessoas possam comprar. E eu comecei a pensar, cara, é isso, a Letícia está tentando fazer isso. Eu também tentaria um tempo atrás, eu faria uma pós, eu faria um mestrado, só que não é por aí. Então começou a casar esse conhecimento com o que eu absorvi de conhecimento de marketing digital nos seus podcasts, nos seus conteúdos, e a coisa foi começando a acontecer. Até temaki a gente pensou em vender, né? Pensamos em vender lá temaki. Na nossa cidade é muito pequeno, não tem comida japonesa lá. E eu cozinho bem, então eu falei, eu vou fazer temaki e vou vender. Muito mais fácil do que fazer uma faculdade de odonto. Comecei a inventar um monte de moda. E teve uma época que eu fiquei tão viciado nos conteúdos, eu sabia tanto, que eu parava para comer, era quase uma palestra, eu parava com os meus amigos e começava a falar. Eu ficava horas falando e eles horas ouvindo ali, super interessados. Eu praticamente era um dos melhores vendedores seu ali, porque eu estava falando e colocava eles para assistir, fazia eles assistirem 3 dias de evento, e aí, de repente, uma pessoa que não te conhecia saía falando assim, eu não sei se você vai entrar não, Renan, mas eu vou, tá? Acabou que não entrou nada no Fórmula. Mas, assim, eu só falava disso. Tem uma época que eu só falava disso. A Letícia e uns amigos meus me zoaram na época, falando, você tá igual o Érico Rocha, literalmente. Não, parecia que ele tava encenando, tipo, ele era o seu personagem. Porque falava igual, o jeito de falar, eu ficava, meu Deus. Acho que ele sacou como é que eu pensava, talvez. Que... Mas, Letícia, quando você deu aquele livro do subconsciente dele, você leu ele primeiro? Não. Essa história é muito... Você deu um livro para ele que acaba eventualmente sendo um dos fatores que muda a direção da vida dele e você não tinha nem lido. Como é que foi isso? Você fala assim, lê isso aqui, isso? Sempre coloquei a minha responsabilidade em cima dos outros. Sempre dependi dos outros. Esse livro eu comprei para um ex-namorado meu. Porque eu achava que... Tipo, ele era ganancioso, queria crescer na vida. E eu vi uma propaganda de que aquele livro despertava as pessoas para conseguir alcançar objetivos melhores, maiores. Então, eu estava terminada com ele, foi um presente que eu comprei para ele, que acabou que eu não consegui entregar, e quando a gente estava nessa situação, eu lembrei do livro, falei, vou dar para o Renan. E sempre colocando a minha expectativa no outro, tipo, se eu crescer, se eu for alguém, vai ser por causa dele, sempre fiz isso. E essa pessoa aqui que vai conseguir me alavancar, sempre tive necessidade disso, entendeu? E foi o que aconteceu, hoje é bom, mas foi o que aconteceu, foi por causa dele, que eu tô aqui. Total.
Vem, é interessante. E você ainda tem esse sentimento de... Agora eu vi que não. eu posso. Não, agora não. Mas por quê? O que aconteceu? Porque eu aprendi junto com ele também. Ele me botava pra assistir o Fórmula. Por mais que eu não quisesse, eu assistia. Conta essa história aí. Eu assisti, eu não queria assistir. Chegou uma hora que vocês entraram no Fórmula, certo? Ou não? Foi da primeira vez? Foi da segunda? Como é que foi? A gente entrou em dezembro, novembro, não sei, de 2020. Novembro. Do ano passado. Em 7, 8 meses atrás. Novembro de 2020. E antes de entrar, e a gente sempre tem obstáculos, vozes, concerns, reticências, né? O que era que mais te parava de entrar? Ou vocês foram aquela pessoa que nada me para e já nada decidiu? Nada me para. Já era decidido. A gente não entrou antes também por falta de dinheiro. A gente não tinha dinheiro, assim... A gente já tinha mudado a mentalidade. A gente não queria comprar à vista. A gente não queria parcelar e pagar juros. Certo. E como é que vocês fizeram? Juntaram mesmo? A gente estava juntando dinheiro para comprar o carro. Nesse meio tempo, ela começou a aplicar... Só com conteúdo gratuito, ela lotou a agenda. Eu comecei a lotar a agenda. Eu consegui fazer coisa de 20 mil por mês com conteúdo gratuito, com consulta, entendeu? Eu me tornei uma expert, realmente, autoridade. E foi consequência. A gente sabia que a gente queria lançar. Mas, por consequência, ela começou a lotar a agenda. Como você sempre falava mesmo nos podcasts, nos seus conteúdos. Só que quando ela lotou a agenda, teve um mês que ela trabalhou de 7 às 10. 6, meu filho, 6 da manhã. 10 horas da noite estava essa menina atendendo ainda, no online, porque era pandemia. E aí ela estava morta. Ela estava fazendo 15 a 20 mil no mês e estava morta, não estava satisfeita. Então fez sentido. Eu falei, cara, a pessoa não quer lotar a agenda. Ninguém quer lotar a agenda. Ela quer escala, ela quer ter uma vida melhor. Só que se ela lotar a agenda trabalhando no 1 a 1, ela vai ter que trabalhar 10 vezes mais e ninguém aguenta isso. Tinha dia que eu não via meu filho. Tipo, ele passava por mim assim, mas eu não conseguia ficar com ele. E eu atendia presencial também lá na minha cidade, Natal, né? Porque eu tava morando em São José de Bar, mas sou de Porciúncula. Então eu ia toda sexta. Então toda sexta eu não via meu filho. Quarta eu atendia em Itaperuna. Quarta eu não via meu filho. Entendeu? Começou a ficar assim, eu não quero Por causa dos conteúdos, de tudo que a gente aplicava no gratuito, ela foi crescendo muito em questão até de seguidores. Ela tinha 2 mil seguidores quando a gente começou. Hoje ela tem 31, 32 mil. Entendeu? Então até os 15 mil, mais ou menos, 12 mil, foi orgânico, só em estar postando com frequência, se tornando autoridade por meio de conteúdos constantemente, frequentes. A partir daí a gente começou a investir num tráfego para o perfil dela, mas até assim, foi um crescimento gigantesco só no orgânico, só de estar fazendo o que precisava ser feito. Entendeu? E aí, uma vez que vocês estão dentro da fórmula, ela menciona que você botava ela para assistir. Qual que era a sua ideia em relação a isso? Porque ela queria que você fizesse. Provavelmente estou assumindo que, vai lá, deixa a Ana fazer essas paradas. Com certeza, eu pensava assim, eu já sou nutricionista, você tem que fazer alguma coisa. Você faz isso daí, eu já sou aqui. Não vai me botar pra fazer nada, não, que eu já tô cansada. Na minha cabeça era assim, entendeu? Só que eu sabia... Eu sempre tenho essas dinâmicas de casal assim na frente, você tem que fazer alguma coisa. Eu recebi um meme, eu não sei se você recomenda, tinha uma foto de uma arqueóloga. Uma arqueóloga cavando, né, e tal. Ela feliz da vida cavando. Aí o meme escrevia as seguintes coisas. Em cima estava escrita a seguinte coisa. Eu não sei se eu faço essa ao vivo aqui, porque você sabe que a gente tá no mundo do politicamente correto. Mas vamos lá. Haters. Feministas, se preparem. Vocês vão ter pano pra manga aí, ó. E o meme dizia assim, é incrível como a maioria... Não, é incrível não, eu falo assim, a maioria dos arqueólogos, na verdade, são arqueólogas, são mulheres, devido à sua habilidade natural de desenterrar o passado. Nada a ver. Mas assim, eu não sei se a Letícia tem habilidade natural de desenterrar o passado, não, mas ela falou, ela queria botar pra você trabalhar. Eu falei assim, tem que fazer alguma coisa aí, Renan, o que é isso? Mas eu queria que ela assistisse também. Eu sabia que seria importante ela assistir. O que era a sua visão na época? Eu sabia, Érico, que a gente poderia estar assistindo ali a mesma coisa, mas que ela poderia ter uma percepção diferente, uma sacada diferente ali, que ia fazer total sentido. E eu entendi
que esse jogo é assim, são detalhes pequenininhos que a gente deixa passar, que a gente faz, que muda o jogo. E eu pensei, cara, não pode ser só eu. Às vezes a gente vai ouvir a mesma coisa, a gente vai sair dessa conversa, você vai falar alguma coisa que eu vou entender de uma maneira e ela de outra. E a gente teria um mastermind. Você entendia as coisas, às vezes tinha chance de entender as coisas dentro da fórmula diferente do próprio Renan? Acontecia isso. Antes de eu pegar e fazer, eu relutava, eu brigava, aí eu fazia, porque ele ficava falando na minha cabeça, e realmente sempre acontece o que ele fala. Ele fala, vai lá e acontece. Ele tem razão, no final, sempre. Entendi. Foi uma razão dele. Legal, então no caso vocês estavam os dois meio que fazendo a fórmula, estudando a fórmula. Eu não vejo nada que o Hugo fala, não. Porque negócio de tráfego, isso daí isso daí eu me nego. Falei, isso daí é com você. Não, nada contra o Hugo. Mas eu não vou, isso daí eu não preciso mesmo assistir. Tá bom, fora o Hugo, a gente tá regravando a fórmula. A gente tá fazendo... Eu deixei ele explicar a gente combinou dele explicar não só o tráfego, não, porque ele falou, Érico, eu só fico com a parte mais foda. Que negócio é esse? Pô, passa um pouquinho de lançamento pra mim também, só com pepino, porque o tráfego é um pepininho, né? Mas enfim, dito tudo isso, e como é que foi o primeiro lançamento de vocês? Aí a gente estava aprendendo muito, estava tendo resultados, e a gente estava quase entrando naquela de, a gente está ficando com um resultado bom aqui, mas a gente precisa lançar. Porque a gente estava ganhando 20 vezes mais já numa cidade do interior, mas estava morando na casa dos meus pais ainda. A gente dependia deles. Aí eu falei, cara, a gente precisa lançar. Aí a gente foi e fizemos um primeiro lançamento semente, fechadinho ali, só no e-mail, no Instagram dela, sem tráfego, sem nada. Criamos um produto, ele nem estava completo ainda, criamos um produto até o mais leve e fizemos o lançamento. Então, a gente precisa de uma venda, uma entrega e uma transformação. Então vamos lá. E o legal foi que a gente conseguiu fazer 20 vendas e o produto era R$497. Sim, teve muitos erros que eu vi depois, mas foram basicamente ali perto de R$10 mil no lançamento semente. Que então massa. Eu falei, cara, funciona. Você achou que aquilo era uma boa notícia ou era uma má notícia? Não, eu achei uma boa notícia, porque eu estava realmente querendo vender uma, entregar uma e transformar uma pessoa. Tava com a cabeça boa, então. Tem gente que espera fazer os 6 7 caras, se não vem, taca a pedra. E olha que eu aviso, hein? Olha que eu aviso que demora 7, geralmente. Mas enfim, ele te escuta, ele escuta toda vírgula que você fala, ele te escuta, ele é fiel no que você fala. Se você falou que só precisa de um, é um que a gente vai ter. Ele faz exatamente do jeito que você fala. Que massa. E depois disso, como é que foi? Aí a gente ficou, realizado, deu certo, agora vamos focar, vamos entregar. E aí a gente partiu depois para fazer um lançamento interno. Um mês, uns 40 dias depois. Vamos fazer um lançamento interno. E aí a gente foi, investiu R$7 mil em tráfego, criamos um lançamento. Nesse meio tempo, só para não ser injusto, eu comecei a ver que dava certo. Tem pessoas que estão com a gente ajudando. Tem o João Lucas, o irmão dela, o Alexandre. Pessoas que ajudaram a gente, tá, entendeu? Não foi só nós dois depois, mas assim, começamos totalmente do zero. Aí, Érico, investimos R$7 mil. Quando a gente abriu o carrinho, fechamos com 45 mil. Eu falei, caramba, é isso. Bacana demais, é só pegar e investir em tráfego que vai escalar. Investi 7 mil, voltou 45, total. Pegamos, separamos 14 mil para o próximo lançamento. Vamos investir em tráfego 14 mil. E aí veio 35 mil. Assim, investimos o dobro e fizemos 10 mil a menos. Aí, Érico, por algumas horas eu fiquei assim, arrasado. Por algumas horas eu falei assim, fiquei arrasado. Eu pensei, não pode, esse negócio não é canto. Por algumas horas, na mesma hora, comecei a ter autorresponsabilidade. Eu falei, não aconteceu nada. Eu fiz acontecer dessa forma. Por exemplo, eu não peguei e fiz um debriefing minucioso do que aconteceu no último lançamento.
Então eu peguei e comecei a analisar 2 lançamentos, tudo que foi feito em um, que foi feito no outro. E comecei a ver, revi o Fórmula. Nesse meio tempo eu revi o Fórmula. Foi assim, foi muito detalhado. Eu falei, alguma coisa eu fiz aqui errado. E até percebi que, por exemplo, uma das coisas que eu vi que a gente errou, ela tem um caderno que é o... Como é que é sua agenda? Ah, tá, o calendário. Calendário Você Mais Leve, que é um calendário que as meninas anotam, você errou, acertou, como se fosse uma agendinha. Um diário alimentar. A gente começou a vender esse produto de um lançamento para o outro como se fosse perpétuo. Aí eu fui, agarrei lá naquela parte do Fórmula que eu pensei, não estou fazendo mais o when you give, give. When you ask, ask. Eu não estou dando e pedindo ao mesmo tempo. Acabou a reciprocidade. Eu não estou mais entregando só. Achei um erro. Outro erro que eu vi... aumentou demais também. Outro erro que eu vi, mensagem no WhatsApp. Eu peguei... Você já deve conhecer muita gente que passou por isso. Eu comecei a tomar pavor daquelas pessoas que saem do grupo de WhatsApp quando você manda uma mensagem do lançamento. E como eu fiz esses 7 mil, voltou 45, eu mandei as mensagens, o pessoal saiu, no outro eu pensei, eu não vou mandar mensagem nenhuma, vou deixar eles quietos ali, e quando tiver episódio 1 no ar, eu mando. Então, o que eu fiz? Eu percebi, cara, eu deixei curioso no grupo e não coloquei consciência na minha audiência do lançamento, entendeu? Então, foi muito ruim isso. Eu pensei, eu vou ser mais esperto, né? Não só o meu, mas todos os lançamentos que eu me inscrevia para ver, as pessoas saem de um grupo quando alguém coloca um recado. Então, eu espertão aqui, eu pensei, não vou mandar mensagem nos grupos para ninguém sair. Só que eu vi que isso foi péssimo. Tem que deixar quem quer sair, os curiosos, mas eu tenho que gerar consciência na minha audiência. Então, esse foi um outro erro. Até anotei aqui, lead muito barato, eu estava pagando muito barato e percebi que as pessoas não estavam sendo muito qualificadas para o meu lançamento. Então, eu vi que esses erros foram erros que foram muito sérios do lançamento. Então, eu falei assim, acabou, eu não vou cometer esses erros mais. Só que aconteceu algo muito interessante nesse tempo, que a gente se mudou, a gente veio para Vila Velha. Eu saí da casa dos meus pais, não tinha gasto quase nenhum, a gente veio para Vila Velha, começamos a pagar aluguel, nossos gastos aumentaram uns 500%, ainda mais fora as mobílias que a gente teve que comprar, a gente praticamente empatou tudo que a gente tinha, e aí eu fui e tive uma sacada, eu e Letícia. Cara, nisso ela atendia ainda. Falei, a sua consulta tem que parar. Eu falei. Como é que é? 20 mil por mês que ela fazia nos últimos 6 meses, foi com frio na barriga, com cookie na mão, que a gente pensou, tem que acabar. Eu comecei a perceber, as pessoas ficavam muito indecisas. Letícia, eu não sei o que eu faço, eu não sei se eu entro no Mais Leve ou se eu faço uma consulta com você. E eu sabia que o Mais Leve, que o método, que o meu curso, né, é muito melhor do que consulta, mas é muito melhor mesmo, não tem comparação. E aí eu não conseguia explicar. Porque eu me dou 100% o tempo todo. A consulta é 1 hora. Eu ficava 1 hora com a pessoa ali só. O Mais Leve não, se eu precisar gravar um conteúdo agora, eu vou ali, gravo, coloco lá dentro, as pessoas assistem, entendeu? Elas precisam de mim, eu tô ali, eu consigo ajudar todo o grupo, todos os grupos ao mesmo tempo. Eu falo, tiro a dúvida de uma que serve para outra. É perfeito, eu não sei como que eu nunca pensei nisso antes. As consultas, não. Além de ser mais trabalhoso, eu não conseguia entregar o que eles precisavam. E eles sempre dependiam de mim. Por exemplo, na nutrição, quando você vai no nutricionista, você ganha uma dieta. Quando eles tinham alguma coisa fora da rotina e não tinha aquela dieta, não estava escrito ali assim, sábado, aniversário da sua mãe, você tem que comer isso. Eles ficavam totalmente desesperados, me mandando mensagem, às vezes eu não conseguia ver. Aí acabava que não funcionava. No curso, não. Eu consegui entender isso e eu não conseguia passar isso para a pessoa. Então eu falei, eu vou ter que acabar com a consulta. Consulta não existe eu fazer consulta, não. Olha que eu consigo entregar. A gente percebeu que competia. Acabou que as consultas eram um produto de ticket menor. E aí a gente pensou, isso está competindo com a gente. E qualidade técnica estrutural inferior. Porque a consulta é 1 hora. E se eu fosse fazer uma consulta de lançamento versus... às vezes eu faço uma consulta, né, no 747, uma espécie de consulta, né? O cara tira uma dúvida, faz. A gente fica 1 hora. Não sai de lá lançando, não.
Ele lançar tem que entrar na fórmula. 40 horas de curso, gente tirando dúvida o ano inteiro, resolvendo os problemas, pepino, né? Entendi. E aí, você saiu? Você viu isso também? Você falou assim, vou sair? Vou parar de atender? Aí eu comecei a reparar também em questão de prova, né? Os testemunhos, né? As mensagens que eu recebia das alunas e das pacientes eram totalmente diferentes. As alunas saíam realmente transformadas, sabiam, tipo, ajudar até os pais, os filhos, conseguiu emagrecer todo mundo. Eles saíam de lá praticamente um nutricionista. Aí eu falei, não, acabou, não vou atender mais. O Renan relutou um pouquinho, porque 20 mil reais no mês, certo, né? Pagava os que boletos, só podia aumentar, exatamente. Só que aí eu falei com ele, não confia que vai dar certo, a gente está no caminho certo, não tem necessidade de consulta, isso está me atrapalhando, as pessoas estão deixando de entrar no Mais Leve porque elas acham que ficar me olhando ali nos olhos 1 hora vai ser diferente, vai ser melhor do que um curso. A gente aumentou todos os nossos gastos drasticamente e tirou a nossa base, que era esse dinheiro que a gente confiava nele, já tinha 6 meses, era um dinheiro bom. Então, não foi uma decisão fácil. Além desse risco, a gente começou a testar para o outro lançamento. A gente testou qualificar os leads, coisa que a gente nunca tinha feito antes, colocar outros públicos. A gente arriscou com a chance de que se desse errado, a gente teve a consciência que se desse errado o lançamento, a gente talvez precisaria voltar para a casa dos pais no interior lá. Por enquanto, a gente teve que arriscar mesmo. Então, tentamos. E aí a gente investiu 9 mil reais. Menos do que o outro, que foi 14. Nesse que a gente investiu 14 mil, a gente teve 30 grupos de WhatsApp lotado. Uns 8 mil leads. Por aí, não sei. Nesse a gente investiu 9. E teve, assim, só 14 grupos de WhatsApp. Eu pensei, gente, não tem condição. Se com 30 grupos de WhatsApp a gente fez 35 mil, com 14 a gente vai fazer como? Só que ao mesmo tempo eu tirava esse pensamento de mim. Eu falei, não, vai acontecer, eu vou provar que é possível a gente aumentar a nossa taxa de conversão com o que o Érico ensina ali na fórmula, fazendo a fórmula passo a passo, sem querer adivinhar, dar uma desperta. E aí voltou 102 mil. Uau, 9 mil investidos, 102 mil famigerado. Semana passada a gente fez outro. E aí, como é que foi? Aí a gente investiu... Deixa eu anotar aqui. A gente investiu 12 mil em tráfego, menos do que deu errado ainda, e foi no total 125 mil. Total. Acertou. Libertou. Agora Sim. Não tem como desver, não. Não tem. Quando você viu, não tem como desver. Tchau, concurso. Deixa eu fazer uma pergunta. Você pode me fazer um favor? Posso. Esse é um favor pessoal. Não precisa falar que você vai fazer, não, porque às vezes a gente faz. Pega esses 112 mil que vai estar printado no seu Gateway. Me manda não, tá? Mas manda para aquele seu amigo que fazia piadinha de mim no vaso. Rapaz, eu tenho essa vontade, cara. Por favor, cara. É que eu não posso, mas você pode. Eu vou fazer porque eu falo com a Letícia mesmo, maior vontade, eu ainda tenho que chegar lá. Só pra ele, só de você pra ele, porque ele te conhece, né? Seu amigo. Cara, manda o print, Sim. Ó. Manda o print pra ele. E eu falei, é uma brincadeira prática, mas teve uma época na minha vida que aconteceu uma coisa estranha. Uma jornalista me mandou, queria fazer uma reportagem de mim, e eu fiquei super feliz, que era uma revista de empreendedorismo, muito famosa. E eu falei, nossa, que legal, vamos fazer. Sabe quando as pessoas, ai, que legal, vou ser entrevistada. Era uma revista que eu lia. Quando começou a entrevista, eu percebi uma tendência. E a tendência era uma... Isso é uma percepção, não é verdade. A tendência era uma tendência de fazer uma reportagem negativa. Que eu era um cara... Eu vou dizer assim, talvez que eu era um cara superficial, que eu não ensinava o passo a passo. Eu comecei vendo. Numa pergunta da entrevista, isso na entrevista não que saiu, mas o que sai é super editado, baseado no que ela quer fazer, né? No caso que ela quer contar. E aí, na pergunta ela fala assim, Érico, parece que você só fala superficialmente, você não ensina o passo a passo.
no seu curso. Aí eu falei assim pra ela, deixa eu te falar, vou te mandar um login, uma senha, e você entra lá dentro e você vê por si só. Ela não quis o login e a senha. E, eventualmente, a reportagem saiu, uma reportagem, vamos dizer assim, eu vou julgar pelo menos tendenciosa. Eu li e fiquei muito chateado. Fiquei assim, tipo, muito chateado. Porque, pô, eu não ficaria chateado se não fosse uma revista que eu não lesse. Mas eu lia. E eu lembro que quando eu era engenheiro lá, eu ficava procurando essas revistas como... Tipo, quando seu ídolo te decepciona e tal. Aí eu falei assim, um dia... Aí eu pichei uma maldição. Lembra do Bento Carneiro, o vampiro brasileiro, do Chico Anísio? Eu não sei se vocês conhecem isso não, isso é do meu tempo. Mas enfim, eu falei assim, vou te pichar uma maldição. Eu falei assim, eu vou fazer uma maldição pra essa The Repórter. Um dia, uma amiga que ela gosta muito vai fazer um 6 em 7. E vai falar pra ela. E é só isso que eu desejei. E, assim, com o tempo eu fiquei de bem com isso. Na verdade, hoje eu não culpo ela não. Eu não sabia mais. Eu acho que ela achava que estava fazendo um serviço. E tá tudo bem, tá? Eu tô muito bem com isso. Com o tempo, eu acho que os nossos estudos... Eu tenho muito mais estudos de caso hoje que eu tinha na época, para ser justo com ela também, né? Tava começando na época, mas... E aí um dia a própria revista fez uma reportagem com um aluno meu. Olha, o fulano dessa área agora tá empreendendo online e tá fazendo... Então, mesmo entrevista, tipo, parecia o Domingo de Ramos lá, entendeu? Os caras no dia tá... Só que ela nem... então, o que eu vi? Nossa, a entrevista... E esse cara foi um cara que eu sei, né? Porque eu ensinei ele do zero. Acompanhei, na época, eu acompanhei ele do zero. E ele tava... Era o estudo de caso de sucesso dessa revista. Eu falei, nossa, que interessante, como o mundo dá volta, né? E aquilo ficou na minha mente. Mas é interessante. Falando sério também, não precisa mandar não, mas que ia ser engraçado. Não, mas eu falo com ela. Falo, ele é doido pra fazer isso, não pra mandar, mas não pra é nem pra mandar, ele, mas né? agradecer. Fala, eu preciso agradecer ele, porque tudo partiu de lá. Eu preciso agradecer ele. Brincadeiras à parte, né? Essas brincadeiras de meninos, vamos dizer assim. É a parte, se ele não tivesse feito aquele meme, pois é. Tem gente que acredita nisso. Olha que louco. Pois é. Olha que louco. Olha, vocês não estariam aqui desse jeito, nessa entrevista. Pois é. Não, com certeza lá na nossa cidade de 7 mil habitantes, as pessoas acham que o Renan tá metido em outra coisa. Deve achar que eu tô cometendo crime. Alguma coisa errada eles estão achando que você tá fazendo. E eu vou te falar o seguinte, pensa bem, a fruta não cai longe do pé, não. E se tem uma fruta que tá muito longe do pé, então por que eles pensam assim? Porque eles não têm exemplos. Né? E o Renan vai ser o primeiro exemplo. O primeiro exemplo leva pedra. Né? Por quê? Porque as pessoas não compreendem. É anormal. É fora do normal. É anormal. Tava num grupo de WhatsApp. Tinha alguém metendo um pau num bilionário americano. Tava metendo pau. E eu acho que tem muita razão pra ele meter pau em todo mundo, sabe? Mas aquela razão que ele tava fazendo não era justa. E eu falei assim, quer saber? Eu não faço isso nos grupos da rede social, mas lá eu tava como pessoa, né? Eu falei assim, eu vou defender esse bilionário aí. E defendi. Aí, metendo pau, eu falei assim, pô, cara, o que o cara fez de errado? Aí, tá, mas ele é rico demais, o dinheiro dele devia estar distribuído. Eu falei assim, meu... Pô, o cara, sabe, a empresa dele gera, sabe quantos empregos? Só nos Estados Unidos? 1 milhão. Esse cara criou uma empresa da garagem dele que emprega 1 milhão de pessoas. Ele só não emprega mais do que o Walmart, que é o supermercado. Pô, eu sei que ele não é um santo, ninguém é. Mas, pô, ele gerou 1 milhão de empregos. Se eu tivesse prestado concurso público, eu não ia ter gerado nenhum. Eu teria consumido um. Então, pô, vamos dar uma... Eu falei, pô, aí ele falou assim, e você? Quanto você gerou? Eu falei, eu gerei 150. Olha, se você quiser brigar, briga comigo.
Eu só gerei 150, eu tenho 150 funcionários, né? Briga comigo, eu fiz muito menos que ele. No quesito geração de emprego, ele paga mais imposto que eu. Cada uma dessas pessoas. Então eu acho que é muito massa. E gerar emprego é tão bom, melhor do que gerar 1 milhão de cestas básicas, e não tem nada de errado com cesta básica, né? Mas, pô, a galera chega em casa, pode pagar os boletos. Merecido, né? E não é que ele é um coitadinho, né? Um cara caridoso, não. Eu sei que as pessoas deixam ele rico mesmo, assim. Mas, pô, é um ganha-ganha, né? Acho. Mas, enfim, interessante. Mas um tempo é assim. Então, você é o cara, você é o bilionário. Você não é bilionário, você é o anormal, né? E aí, pô, a fruta não cai longe do pé. Se cai muito longe do pé, eles tentam trazer pra dentro. Porque eles não conhecem mais. Mas quando tiver muitas pessoas nessa cidade com essa aí... Já pensou o dia que prestar concurso seja a coisa mais anormal? Será que um dia vai ter? Eu acho. Eu acho que vai, cara. E sabe por quê? Eu acho que a internet democratizou muita coisa, né? Deu voz pra gente. Sem a Globo, sem o SBT, sem as televisões, né? Porque antigamente eram os jornais e televisões. Agora cada um tem sua audiênciazinha. E os jornais e televisões têm seus pontos de vista também. Eu descobri nessa revista aí, ó. Eles tinham um pré-conceito comigo. Um conceito prévio comigo. Que, na verdade, na época era negativo. Hoje em dia eu nem sei se é positivo ou negativo. Mas, cachorro mordido de cobra, né? Toda vez que alguém vai falar, vou fazer uma entrevista com você, eu lembro, ai, rapaz, tem medo até de linguiça. Eu prefiro fazer minha livezinha aqui pra minha galera, ensinando 1000 pessoas de cada vez e tá tudo bem. Você sofre, eu acho que vocês devem sofrer preconceito também na área de vocês. Vocês têm uma galera que acha que vocês estão fazendo errado, alguma coisa do tipo? No início dos nossos próprios pais, né? O meu pai e minha mãe não sabiam o que a gente fazia até a gente fazer o primeiro 6 em 7. Meu pai achava que eu estava alucinado. O meu pai soube, eu liguei para ele daqui e falei, pai, fiz o 6 em 7, que eu tentei te explicar lá atrás. O que é isso, rapaz? Eu falei, ué, pai, 100 mil, mais de 100 mil, mais de 6 dígitos em 7 dias. Eu acho que ele não acreditou, não. Ele meio que não parabeniza. A gente não tem uma relação daquela, parabéns, não tem tanto assim não, mas aí estranho, ele foi... Né? É estranho. Ele não entende. Ele me via no celular e ele falava assim, lá, ao invés de cuidar do filho, fica só no celular e no computador. Não sabia que eu estava trabalhando. Era desse jeito. A gente estava até meio que oprimido já. Uma das coisas que fez a gente acelerar, sair de dentro de casa. Sair de dentro da casa dos pais. Parar de dar satisfação, parar de ter que ficar dependendo. E uma das coisas que pode ter feito a gente acelerar. Não, vamos fazer isso pela nossa família, pela nossa vida. Não dá para ficar assim. Você falou uma palavra interessante. Parar de ficar dependendo. Aprendi com o Lucas de ontem. Quem aprende, não depende. Vocês aprenderam a fazer 6 em 7, não depende de ninguém mais. Nem do próprio empregador. Nem das... Né? Você não depende. Você tá livre. As 6 em 7 para mim é liberdade. Paz, um pouco de paz também. Libertador. Paz, cara, é paz. Paz, exatamente essa palavra, paz. Paz. Libertador. Pra mim é paz, é libertador. Você não precisa mais... Não, a gente entrou agora nesse último evento, a gente entrou no Insider agora também. Uau. Então quer dizer que você pode fazer uma atualizaçãozinha no seu caderno lá de visualizações para eu te entrevistar no Faixa Preta. Vai. Sim, te entrevistar, não. Vos entrevistar. Com certeza. Pode anotar aí que você vai ver. Lembra bem da nossa carinha, do nosso nome. Total. Você vai ver Tem muita gente. Os cariocas que falam igual mineiro. Que legal, gente. Chega uma hora que eu gosto de pegar algumas dicas com vocês, aproveitando que vocês estão aqui. Porque vocês trilharam do 0, começando com 0 dinheiro, pelo que eu tô entendendo, vocês começaram menos 0, eventualmente criar um montão, hoje estão lá. Que dica vocês dariam para alguém que está começando na faixa branca agora? E a faixa branca é o clássico, 0 Instagram, 0 tudo, nunca lançou, mas ele quer o 6 em 7. Chegou, ele sabe que é o 6 em 7, quer o 6 em 7. Que dica vocês dariam para eles? A minha, como a pessoa que tá ali, né, atrás das câmeras, né, eles me veem, mas não veem o Renan. Eu vejo que as pessoas têm muita vergonha, muito medo do julgamento,
Então, por exemplo, quando eu ia gravar story, eu tinha que estar toda maquiada, toda arrumada para gravar um story, porque eu achava que as pessoas me julgariam ou então não me dariam credibilidade se eu aparecesse de coque no cabelo para falar sobre alguma coisa, entendeu? Então, eu falo para as pessoas que grave story, gere conteúdo para as pessoas, faça com que elas precisem de você, que elas queiram ver você, porque quem não tá na internet, quem não, como é que é? Quem não é Digital. visto, não é lembrado, né? Você precisa ser visto. Então, coloca a cara lá, faça mesmo, porque vai gerar fruto, vai com certeza. É a constância, é o compromisso, a responsabilidade, tem que fazer. Esse aqui, ó, tinha dia que no início, hoje não, hoje eu tenho minha responsabilidade, mas no início tinha dia que eu chegava cansada do consultório e não queria gravar story. Ele me tirava da cama, você não falou, você falou que ia falar isso hoje com a sua audiência e você não falou. Aí eu ia lá, passava a maquiagem 11 horas da noite e gravava um story, entendeu? Então tem que fazer e depois vira hábito, vira rotina. Hoje eu gravo aqui, não tenho vergonha, gravo no meio de todo mundo, falo qualquer coisa, não fico nervosa em live, eu tô até apavorada por estar nervosa agora, porque eu não fico nem um pouco nervosa. Isso acontece, né? Acaba que você fica acostumado e vai dar certo. Vai com tudo. Que massa. E você, Renan, que dica que você daria para os faixa branca? Érico, eu diria, cara, que se de alguma forma uma pessoa está ouvindo aí, ela tá insatisfeita, ela trabalha numa CLT, alguma coisa que, se ela estiver vivendo a vida que não é que ela merece hoje, que ela precisa de algo mais, ela tem que entrar no digital. Eu recomendaria fortemente para ela começar. O melhor jeito de se fazer alguma coisa é fazendo, então ela tem que fazer. Se ela não gosta de participar da maratona, Nossa, eu assisti umas 2 maratonas antes, uma que eu não pude comprar, a outra eu comprei. Então, participe da maratona, é gratuita. Participe de tudo. Não tem como ser outra pessoa depois de assistir a maratona. Consome os podcasts do Érico Rocha, os conteúdos. Gente, é real. Algumas pessoas me perguntam, Érico, eu postei que eu fiz o 6 em 7, me perguntam, Renan, eu estava pensando, eu estava vendo os conteúdos dele, funciona mesmo, é real? Uma das pessoas que me perguntou eu vi que ela era personal trainer. Eu falei assim, você é personal, você tem alunos, né? Eu falei, você acha que a academia funciona? Falei com ela assim. Ela falou assim, funciona. Eu falei, por que todo mundo não tem resultado? Aí ela foi e pensou. Falei, pois é, a fórmula funciona. Agora, eu não posso te garantir que você vai ter seu resultado. Agora, se você fizer como se fosse a última coisa de sua vida, de se dedicar, você vai ter resultado. Nem todo mundo que está dentro de uma sala de aula, de uma faculdade, de um vestibular, se torna um profissional brilhante. Então, eu diria que, assim, é indiscutível, pelos números que você tem hoje, que o fórmula de lançamento funciona e, para mim, na minha opinião, é a melhor forma de você estar no digital de qualquer forma hoje, seja como expert, como lançador. E que vai depender totalmente da pessoa. Pessoas autorresponsáveis vão saber dizer assim, não, eu não sou capaz de fazer. Ou então, fala assim, não, eu vou fazer acontecer. Ela não vai virar, ela não pode virar e falar assim, não funcionou, não, a fórmula não funciona, não. Ela tem que falar, eu não funcionei, eu não dei meu melhor. Porque se der o melhor, funciona. Eu saí do zero. Até 22 anos eu jogava bola. Depois eu entrei na faculdade de engenharia. E recém-formado, com 28 anos, hoje eu tenho 29. Eu conheci o que era o marketing digital, e hoje a gente já fez 2 6 em 7, eu e Letícia. Então, eu diria assim, se a Letícia fez, se a gente fez, qualquer pessoa poderia fazer, se a pessoa se dedicar e acreditar nela mesma. Se ela não fizer de qualquer jeito, nada vai funcionar, não é o fórmula, não é uma faculdade, não é uma academia. Nem todo mundo que está na academia tem barriga de tanquinho. Eu já ouvi essa frase, você falando ela. É verdade, nem todo mundo que está lá. Por quê? Uns fazem o que precisa ser feito, outros não. Outros vão lá, acham que só de entrar vai ter resultado. E não é. Então, para resumir, eu diria assim... Não, para resumir... Eu diria que o meu conselho é entra, assiste o conteúdo, assiste o evento ao vivo, assiste os conteúdos gratuitos dele, e escolhe, se você for um expert, se você tem algo que possa acrescentar na vida das pessoas, se você tem paixão por algo, se você tem habilidade naquilo, se tem uma demanda para aquilo,
você vai fazer um 6 em 7. Isso eu posso garantir. Estou falando agora para experts, para pessoas que querem, que são profissionais liberais, que têm algo para acrescentar. Se você tem paixão pelo que você faz, tem habilidade para fazer aquilo e tem demanda, você pode estar totalmente do zero hoje. Você pode não ter um paciente, um cliente, você pode não ter nada. Que você consegue fazer um 6 em 7, seguindo passo a passo que o Érico Rocha ensina. E para você que não quer botar a cara, não quer aparecer, eu não apareço nas câmeras, por exemplo. Também serve, porque eu consigo lançar pessoas que querem aparecer, os experts que a gente chama, eu consigo lançar elas de onde eu estiver sem eu precisar mostrar minha cara. Então você consegue, tem vários setores dentro de um lançamento que você pode trabalhar separadamente, e o fórmula de lançamento não tem nem o que falar. É o melhor jeito de você começar nesse mundo. Show de bola. Velho, um grande abraço. Vejo vocês dois no podcast Faixa Preta, porque vai acontecer. Já aconteceu, só ainda não aconteceu, se é que você me entende. Já aconteceu, só ainda não aconteceu. E obrigado pela luta e sinceramente, por confiar. Né? Confiar, eu falo por confiar porque naquela hora que seu lançamento tinha baixado, você tinha todas as razões no mundo para botar a culpa em tudo, inclusive em mim. Inclusive em mim. E as pessoas fazem isso. E naquela hora você teve a coragem, a palavra coragem, de botar, não vou falar culpa, não, vou falar responsabilidade, que é um jeito mais leve de falar culpa, você botar de assumir a responsabilidade. Ah, fui eu. Onde é que eu errei? Deve estar aqui, não é possível que eu não estou vendo. Então, assim, eu não foi meu, não tem nem como eu achar, né? Mas isso não é óbvio para a maioria das pessoas, não. A maioria das pessoas fala, o mercado não está comprando mais. Tem muito nutricionista por aí. É o que eu ouço, tá? Tem muito nutricionista por aí. Foi sorte. Foi demanda reprimida. Cheguei no meu teto. Sei lá. As pessoas apontam o dedo em tudo menos elas, né? E deixam elas, acabam se sentindo um pouco melhor. Mas no final das contas, foi uma coragem de vocês fazerem isso juntos, né? Definitivamente. Aprendi bastante coisa aqui com vocês. Inclusive que a fruta não cai muito longe do pé, a não ser que ela crie pernas e saia andando. Foi isso que vocês fizeram. Que massa. Gente, obrigado de verdade. A gente agradece. A gente que agradece. Obrigado aí, cara. Se não, assim, de coração, foi por causa dos seus conteúdos, por causa do Fórmula, por sua causa, que a gente hoje pode dar uma vida muito melhor para o nosso filho, para a gente, para nossa família. Tenho que te agradecer do fundo do coração mesmo, porque não seria possível. Não estaria aqui hoje se você não tivesse aí hoje fazendo o que você faz. Então, e sim, eu peço a Deus que te dê saúde, que te abençoe e te guarde para você continuar fazendo o que você faz, que é muito importante isso. Você salva vidas, você transforma vidas, e eu acredito que isso é muito mais importante para você do que faturamento que você faz. Assim como eu vejo que para a Letícia, a Transformações, ela chora com depoimentos, o faturamento acaba sendo consequência. O principal, você vê que você está transformando vidas. Total. E que Deus dê muita saúde para minha equipe também, que eles trabalham mais ainda que eu. Às vezes só aparece eu aqui. Mas disso, e digo mais uma coisa, isso é só o começo, gente. Isso é só o começo, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Abraço, valeu. Tchau.